E vamos lá, vamos estar dando início agora à nossa formação avançada em vendas, nosso curso de Vender Mais, tá? Uma formação avançada para você sair daqui um vendedor completo, entendendo o que é um funil de vendas, entendendo as técnicas corretas, o processo de vendas, uma jornada de compra. Enfim, a gente vai estar destrinchando tudo isso no decorrer do curso, tá? E, obviamente, a gente tem que começar do começo. E o que eu quero iniciar aqui com vocês agora? A aula um, que é crenças e mitos que travam as vendas. Cara, é muita crença, muita falácia, é muito ditado, vamos dizer assim, que a gente escuta dentro da área das vendas que, cara, eu vou dizer aí com 99% de certeza que é tudo mentira, tá? Então a gente vai estar aqui agora iniciando essa aula justamente para desmitificar isso, para tirar essa crença totalmente limitante, tá? Existe muita crença limitante que isso pode até estar travando as suas vendas, tá? Nas mentorias que eu faço aí tem muita gente que acredita nisso. Então, o primeiro passo é justamente começar a quebrar esses obstáculos, vamos dizer assim, que aparecem, tá? Então, vamos lá. Primeiro aí que aparece, vendedor bom é quem fala muito. Vamos lá desmistificar isso aí. Na realidade, os bons vendedores, eles falam poucos, tá? Eles fazem perguntas boas, né? Eles fazem as perguntas certas, é um bom perguntador, vamos dizer assim. E eles trabalham a escuta ativa. O que é essa escuta ativa? É ouvir mais, né? É ter uma audição que capta todos os detalhes em si. Né? E perguntam mais, eles perguntam bem também, né? Eles não fazem aquelas perguntas fechadas que as pessoas respondem só sim ou não. Né? Eles fazem uma pergunta aberta em que o cliente tem que desmentir, eles têm que se desconstruir para o vendedor, né? Eles têm que dizer o que acha ruim, o que acha bom, enfim. A gente vai destrinchar isso no decorrer do curso. Mas esse é o primeiro mito que eu quero quebrar aí com vocês, que o vendedor bom é aquele que fala muito, tá? Isso é totalmente errado, tá? O segundo aí é o preço, é o que mais importa para o cliente. Isso é uma outra coisa erradíssima também, tá? Porque o cliente ele não compra só pelo preço. Pode ser, mas é muito difícil, tá? Que o preço seja um fator determinante para o fechamento. Mas o cliente ele compra de você se ele sentir a confiança no produto, se ele sentir a confiança no vendedor, se ele sentir a confiança na marca. Ele tem que ter uma empatia, né, com o produto que ele quer comprar, né? Então, assim, é outro mito também que é para acabar de vez, tá? O preço ele não é o fator determinante, muito pelo contrário, tá? A pessoa vai comprar, a gente pode dizer por nossos exemplos mesmo. Né, a gente tem uma crença aí, né, um ditado que fala que o barato sai caro, isso é verdade. Então não adianta o produto ser muito barato, você ter um valor lá embaixo se o produto for ruim. Né? Então o preço ele não é determinante, tem que entender isso. O que é determinante é o valor percebido. Tá? Então é o que o cliente ele vai ganhar com isso, por quanto tempo, se ele vai ter um suporte, se ele não vai ter. Tá? Depende de qual é o produto e qual é o serviço. Tá? A gente vai estar falando aqui rapidamente, né? Só um resumo aí das crianças, a gente vai entrar em muitos detalhes aí no decorrer do curso, a gente tem muito conteúdo para abranger ainda. Mas o preço ele não é determinante, tá? Muito pelo contrário, tá? O próximo que a gente tem aí é que o produto bom se vende sozinho. Isso é uma outra mentira também, tá? O produto bom ele tem que ser anunciado, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser comunicado, ele tem que passar qual é a solução que ele oferece, tá? E eu vou dar um exemplo aqui simples, né? Acho que todo mundo conhece o McDonald's, né? Bom, você concorda que ele tem o melhor hambúrguer? Porque eu não concordo, eu não gosto, eu não tenho muito um gosto pelo hambúrguer do McDonald's. Na verdade, nenhum fast food assim de comida processada e pronta. Eu não sou muito adepto a isso. Mas ele vende bem, ele vende muito, né? Não é à toa que ele é uma das franquias aí que mais tem quantidade no mundo inteiro. Mas o que eu quero dizer, eu prefiro hambúrguer artesanal, esses perto de casa mesmo, de shopping. Por quê? Ele é bom, ele é melhor, né, na minha opinião, obviamente. Ele não tem todo um processo extremamente complexo de produção para ser o mais rápido possível, de cada minuto conta, né? Enfim. Ele só é um produto bom, mais caro e até mais demorado. Mas vende muito, né? Ficou muito famoso também de tempos para cá, principalmente na pandemia para cá, né? Então, ele é um produto bom, um produto excelente, mas ele não se vende sozinho. Ele precisa ter um processo de venda, ele precisa de uma estratégia de divulgação, umas campanhas de anúncio rodando aí online. Enfim, ele precisa ser anunciado, né? Ele precisa ser comunicado. Então, o produto bom, ele não se vende sozinho. Pode ser o melhor produto do mundo, mas ele vai ter que ser vendido. Tem que ter alguém prospectando, tem que ter alguém indo atrás do consumidor, tem que ter alguém oferecendo, tá bom? O próximo que a gente tem aí é o negociar é dar desconto. Né? Muita gente acha que negociar é só dar desconto, é quebrar valor, né? Mas a negociação é justamente ao contrário. Negociação é você demonstrar o valor, é você mostrar o valor e ajustar as condições para criar um acordo
onde ambos vão ganhar. É um acordo onde o vendedor vai se beneficiar com a compra, né? Obviamente ele vai ter ali a comissão dele, e o cliente ele vai ter aquela solução que ele estava buscando. Então, a negociação, ela não é, muito pelo contrário, ela está longe de ser em questão de valor, de preço, tá? Ele está entre você adquirir, né, vamos botar assim, adquirir e negociar descontos, né, dentro de brindes, dentro de serviços, pode ser um adicional a mais no produto ou um desconto, né? Mas não é o desconto em si, tá? O negociar não é só dar desconto, muito pelo contrário. Eu costumo dizer nos meus treinamentos de venda que o desconto ele não existe, tá? O desconto ele é uma falácia. O desconto ele é como se fosse como eu posso dizer, não é, né, uma coisa ruim, né, de 100% ruim. Até porque tem muita gente, provavelmente você que está assistindo esse curso agora, já trabalhou, já ouviu, já passou por alguma questão dessa, que as pessoas sempre jogam o valor lá em cima e depois vai abaixando com certos descontos, né, com algum benefício. Mas o negociar em si, ele não está só atrelado em desconto, muito pelo contrário. O negociar, ele está em você usar as armas, né? O que são as armas que você pode ter? São os benefícios máximos que você pode ceder nessa negociação sem dar um prejuízo para a empresa, para a marca, para o produto, enfim. Então você nunca pode jogar todas as suas armas de uma vez só. A negociação é você tem que ter em mente que é só mostrar o valor, você tem que agregar valor naquele seu produto ou serviço que você está oferecendo, tá? E o próximo aí, para a gente fechar, é o vender é um dom nato. Né? Mais errado que isso, acho que é impossível. Né? O ato de vender em si, ele é um conjunto de três técnicas, né? De três situações, que é simplesmente a técnica, é o controle emocional e a ambição. Né? Técnica ela é aprendida e treinável. Controle emocional também. A gente vai ver um módulo bônus disso aí. E a ambição ela tem que vir de dentro do vendedor em si. Né? O vendedor tem que saber o que ele está procurando, o que ele está buscando, como a venda vai beneficiar isso aí. Mas o ponto principal aqui é que ninguém nasce vendedor, tá? Ele costuma confundir muito com simpatia, com falácia, né? Aquele vendedor que fala muito, né? Acham que é um bom vendedor, né? Quem fala bastante, quem se comunica bem. De certa forma, sim, mas um vendedor que fala muito, né? Um falastrão, né? Que se comunica muito, ele é um amador, né? Vendendo. Né? Como eu falei aí, o vendedor bom, um vendedor assim top, um vendedor de sucesso, ele fala pouco, ele escuta mais e pergunta certo, tá? Então, quem tem aptidão para venda não é necessariamente alguém que fala bem, tá? Até porque eu vou dizer que 80% de quem eu já trabalhei, de quem já treinei, de quem já atuei aí em cima também de vendas, 80% dos vendedores bons, os vendedores excelentes de sucesso, são vendedores até introvertidos, tá? Por quê? Porque eles falam pouco, mas eles entenderam o processo de vendas, como que funciona uma estrutura de vendas. Eles entenderam que é perguntar mais, fazer as perguntas certas, com as técnicas certas, para resultar em vendas. Tá? Então, assim, vender não é falar muito, não é ser um cara falastrão, sabichão. É o vender, é o falar menos possível. Tá bom? Então, assim, tem outros pontos, outras crenças aí também, com certeza, mas essas aqui são as principais, que são suficientes para você entender e já quebrar essas barreiras iniciais sobre vendas, tá? Que às vezes um pensamento desse aí quebra suas vendas, tá? Pode estar te dificultando aí, tá bom? Então, assim, vender é oferecer da forma correta, o produto correto, para a pessoa correta, no momento correto, pelo preço certo. E também é conhecer as técnicas de venda, o produto oferecido, o perfil do comprador e a circunstância para a venda ocorrer. Fechou? Então, vender é um resumo disso aí. Você ter todas essas técnicas, todo esse conhecimento aí, né? Esse oferecer e conhecer, está destrinchado aí no curso todo, até muito mais, tá? Isso é só uma base. Lembrando que isso aqui é só o início. É só para você começar a entender, para a gente introduzir toda a técnica de vendas que existe aí. Tá ok? A gente encerra aqui essa primeira aula, só uma aula curtinha, introdutória, só para você estar se ambientando nesse universo aí que é vendas. Tá bom? Te vejo aí na próxima aula.